Boa tarde, boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma sessão dos Encontros de Valor. Espero bem que esteja tudo bem convosco. Se me conseguirem ver e ouvir, ótimo. Se não, por favor, comuniquem. Queria também agradecer a presença e desde já dar as boas-vindas à Mar. Mar, viva! Boa tarde. Olá, Diogo. A Mar vai nos ajudar um bocadinho hoje a perceber a aplicabilidade da nossa solução, da EFISBON FT, e vai nos explicar basicamente como é que funciona a solução e as suas habituais aplicações. Nós hoje vamos nos centrar um bocadinho nos remates periféricos que existem na selagem de coberturas metálicas. Ou seja, quando nós instalamos uma cobertura metálica ou fazemos uma intervenção com painel sanduíche, chapa, normalmente temos sempre as ligações periféricas, sejam elas, normalmente são, se não houver nenhum edifício acoplado, estamos a falar de simplesmente uma caleira ou de uma qualquer outra ligação perimetral básica, normal, num edifício singular. Se estamos a falar de um edifício acoplado, teremos que fazer uma união, uma junta com esse mesmo edifício, teremos que fazer a ligação dos edifícios de uma forma simples, básica, e portanto eu daria agora início à apresentação e, por exemplo, mostrava esta imagem que nos apresenta, por exemplo, uma das grandes dificuldades, que é, nós temos aqui uma parede e um murete de betão. Quer-nos parecer que este murete de betão foi incluído a posteriori para fazer a ligação já de uma superfície com a outra, não é? E temos a utilização de um remate, ou seja, temos a parte do betão e temos a parte do remate. Tipicamente é normal nós tentarmos utilizar um remate, uma chapa metálica, ou seja, uma chapa que ligue ao betão, que faça esta ligação ao betão por aperto, ou seja, encostamos à parede a chapa, e depois apertamos com fixações mecânicas ou colocamos um selante e fazemos desta forma a ligação de uma com a outra. É certo que este ponto aqui é sempre um ponto muito frágil, porque temos aqui a ligação vertical e quando encostamos ao botão, o botão muitas vezes é irregular, mesmo se for uma chapa, se não for colocado pela parte interior, digamos que fica sempre exposto àquela junta, que com o tempo pode começar se nós utilizarmos silicones ou selantes, pode começar a ceder e a água a entrar. Depois temos outra grande dificuldade, que é conseguir fechar, normalmente com um mate recortado, conseguimos ajustar mais ou menos, mas como vemos há sempre um buraco, há sempre um espaço, ainda por cima com estes microcanelados, não é? Os painéis normalmente têm um microcaneladozinho no meio, há sempre ali espaço para a água entrar e com as condições atmosféricas ideais ou não ideais, dependendo da perspectiva, a água acaba por entrar naquele local. Este é um dos casos. Uma das soluções que muitas vezes se aplica também, além dos remates, são as telas asfálticas ou as telas butílicas, que aqui apresentam dois problemas, que é o facto de muitas vezes não aderirem suficientemente bem ao betão, ou uma superfície rugosa, como a que temos aqui presente, e isso é uma das grandes questões. A outra é o facto de muitas vezes não conseguir ficar perfeitamente aderida na chapa de cobertura, ou seja, a chapa de cobertura é canelada, esta superfície é lisa e a ligação não é simples de se fazer, não é fácil, nem é simples de fazer, e temos que utilizar sempre outros meios, como meios de dar calor, digamos, de aquecer a membrana para conseguirmos aderir. Esta é uma das grandes dificuldades que se apresenta muitas vezes. Aqui temos mais uma grande questão, não é? Mais uma ligação, aqui a fotografia não é o mais clara possível, mas temos aqui uma ligação que é feita ao betão e à tijoleira, que é feita com o remate, ou seja, e depois temos as fixações
que têm um padrão, têm uma norma, que são colocadas de 30, de 40 em 40 centímetros, de 20 em 20, são colocadas fixações para ir pressionando contra o botão. Mas cá está, aqui no meio pode haver sempre uma folga, uma entrada de água, e por mais que nós utilizemos um selante, um silicone, com o tempo, o silicone acaba por perder a capacidade que tem de acompanhar as dilatações e acaba por cedar. E, portanto, estas são as soluções que normalmente se utilizam. Colivedas, mastiques, muitas vezes remates e colivedas, remates com fixações, muitas vezes telas asfálticas, telas bituminosas, butílicas, na construção metálica, tipicamente de serralharia pura e dura, os remates são sem dúvida alguma o mais utilizado. E muitas vezes temos que utilizar vários, não é? Utilizamos um a vir da parte de baixo à parede, como este cinzento, e este branco a encostar lá atrás. Com uma fixação, colocamos sempre selante, à espera que o remate se feche na perfeição, mas muitas vezes nem o próprio betão está num estado tal suficiente para mecanicamente conseguir comportar com estes materiais e com o trabalhar habitual destes materiais. E, portanto, eu traria para aqui, para a mesa, para o debate, a solução que nós temos para essa tipologia de intervenção, que é a Bond FT. A Bond FT é uma membrana não curada em EPDM e MAR. Estamos a falar de uma membrana que consegue fazer, por exemplo, esta aqui é a grande questão, consegue, por exemplo, fazer este contornado, consegue primeiro, por exemplo, colar no botão, depois consegue colar a chapa e consegue fazer o contornado. Eu faço a pergunta já a resposta. Sí, estamos falando dun produto moi polivalente, é moi versátil porque digamos que abrangue todas as características. Pode ser compatible cos distintos tipos de materiais. Cando falamos deste tipo de remates, case sempre están compostos por lo menos por dous materiais. Un hormigón ou dependendo, pois, algún tipo de betán, despois algún tipo de chapa. Ben pode ser de distintos tipos de metais, aluminios ou outro. Entón, ten que ser un produto que primeiramente sexa compatible con todo tipo de materiais da construcción e despois que sexa totalmente moldável tanto para partes planas como para partes, o máis importante, flexibles, digo, irregulares. Co cal, este tipo de produto ten unha elongación moi amplia, de un 600%, co cal permite, vese aquí perfectamente, permite o non estar curada, ter unha elasticidade previa antes desa curación. A curación é unha vez que se aplica ao longo dos meses, coas temperaturas e co medio ambiente, vai curando. E despois, unha vez que cura, queda totalmente fixa nesa nova posición, digamos, que as mans ou os rolos fixeron. Entón, ten esa capacidade de memoria para quedar fixa nesa posición. Muito bem, perfeito. Um dos grandes problemas é mesmo a capacidade de adesão. Ao nível de adesão, como é que nós garantimos que ela adere na chapa? Sí, a nivel de adhesión estamos falando dunha membrana autoadhesiva, é dicir, non precisamos a maiores ningún tipo de fixación mecánica ou fogo, calor ou o que sexa. Si o que utilizamos é un primario que, máis que permitir colar ou non, garante, digamos, potencia a adhesión da nosa membrana, que é PDM, con calquer tipo de sustrato. Que este primario, unha vez que aplicamos, pois tamén sempre queda algún tipo de sustancia solta ou que sexa no sustrato e tamén, digamos, que as compacta. Muito bem, perfeito. Temos aqui algumas notas relativamente à aplicação da membrana, que é, por exemplo, aqui era uma selagem numa comieira. Quando falamos de remates perimetrais, falamos em toda a periferia, o perímetro do painel sanduíche, não é? E da ligação que nós queremos fazer
mas também muitas vezes acontece nas comieiras este tipo de ligação. E como nós conseguimos ver, a membrana está capacitada, pelo alongamento que a Mar falou, está capacitada para colar e para conseguir vencer a diferença que há, porque nós aqui neste espaço, não é? Por exemplo, num espaço como este, poderíamos estar a falar de 1 metro, mas neste lado estaremos a falar com certeza de 1,20 m, 1,30 m, porque teremos os canelados altos. E, portanto, a membrana, como é não curada e em EPDM, consegue esticar e ganhar uma nova dimensão e fazer aquela largura. Isso é um facto muito, muito, muito importante. Poderá depois, por exemplo, tapar tudo o que é fixações. E isso é válido também, como nós vimos há bocado, isso é perfeitamente válido nessa tipologia de aplicação, não é? Conseguimos fazer a ligação desde o botão até à chapa da cobertura e tapar os parafusos todos que aparecem. Como ela é aderida no botão, não é? Conseguimos perceber. Ela aqui temos um pormenor dela já aderida. No fundo, por acaso, eu coloquei esta imagem onde ela já está auto-aderida, precisamente, por exemplo, nesta tijoleira e neste painel. Mas consegue, por exemplo, aqui o cliente não colocou, consegue, por exemplo, colar aqui nesta superfície, à vontade, sem fixação mecânica, sem calor, sem nada, só colar, sem qualquer problema. Portanto, eu diria que as grandes vantagens ao nível da aplicação do material é a compatibilidade com os diversos substratos, como nós falamos, e eu aqui pedia-te, Mar, betão, chapa, vidro. Sí, como se di, cerámica, TPOs, hormigón, todo realmente aluminio, cualquier tipo de material que normalmente atopamos nas coberturas. De todas formas, se hai algún material específico que non está na nosa lista, digamos, de compatibilidades, podemos testar, non hai ningún problema. Eu diria que, à partida, desde que não seja um material químico, não é? Desde que seja um material normal, não abrasivo, não há qualquer problema. Sabemos à partida, por exemplo, que em policarbonatos, por exemplo, ou membranas TPO, ou membranas asfálticas, ela adere, mesmo sendo eles materiais que quimicamente são muitas vezes ativos, ela adere sem qualquer problema. Temos aqui uma pergunta de um espectador que nos pergunta qual é que é o primário que nós aconselhamos e ainda nos leva para a questão da limpeza da chapa sanduíche, se nós aconselhamos. Muito bem. Antes de mais, obrigadíssimo pela pergunta. Nós, relativamente ao primário, nós aconselhamos e vivamente, não é, Amar? Sí, vivamente que ten que ser. O primario que utilizamos é un dos nosos primarios, que é o Fixus Coat SP, que unha vez que a persoa ponse en contacto con nós, que emerca este tipo de produtos, xa vai todo, digamos, nun kit, o primario, o selante e a membrana. Con iso non hai problema de que teña que buscar o primario noutro lado ou noutras circunstancias. En canto á limpeza da chapa, por suposto, máis adiante eu creo que vamos a ver como se emplea totalmente, como se aplica este producto, pero ten que, sempre en todos estes tipos de aplicacións ten que estar a chapa completamente limpa. Previamente, non estamos falando dunha obra nova, estamos falando dunha reparación, previamente xa había aplicados outro tipo de produtos ou que sexa, normalmente tamén sempre recomendamos que todo iso se elimine e se limpe ben. Muito bem. Convém dizer, o primário foi criado muito para superfícies mais porosas. No entanto, sabemos à partida que hoje em dia as chapas são muito finas, muitas vezes têm revestimentos que nós não conhecemos de todo, e o primário que nos faz é potenciar a adesividade, não é? Nós utilizamos o primário porque aquilo cria um substratozinho, cria uma películazinha de adesivo, que depois vai curando e cria um substrato mais poroso, mais rugoso, que é perfeitamente compatível com a nossa membrana. Ou seja, nós fornecemos este primário sem qualquer questão, é uma das nossas grandes vantagens, é
todo o sistema é completo e poderemos utilizá-lo sem qualquer problema, potenciando a adesividade de todos os materiais que nós falamos. Relativamente à limpeza da chapa, sim, já agora temos aqui mais um input, desengordurante bastaria, sim, um desengordurante é importante limpar e desengordurar, e portanto o desengordurante faria as duas funções, e portanto é sempre importante limpar a superfície em vidros, policarbonatos, chapas, alguns materiais têm alguma gordura às vezes, desengordurar é essencial. O que resulta sempre é a acetona, por exemplo, acetona, álcool, é perfeito para as aplicações também, quanto menos resíduos tiver melhor, mas aí não há grande problema, desde que limpe e desengordure, não há qualquer questão, normalmente os materiais são todos passíveis de serem utilizados nesta aplicação. A Bond FT tem outra vantagem ao nível da versatilidade, que é o facto de, além de ser compatível com estes substratos todos, ele ajusta-se facilmente a qualquer elemento, seja ele corrugado ou liso, ela consegue fazer a ligação e por isso é que é importante nos remates perimetrais, porque muitas vezes estamos a falar de remates de chapa, que é corrugada com uma superfície lisa, e esta membrana oferece-nos essa garantia. Temos ainda outro fator que é muito importante, que é o fator da simplicidade. E se eu há bocado vos falava da tela asfáltica, esta é a grande razão pela qual a Bond FT é a solução ideal no mercado. Não tem fixações, não tem perfurações, é fácil de transportar. Nós só temos três componentes do sistema, portanto é muito simples de transportar, não há qualquer peso adicional, não há qualquer tipo de dificuldade no nível de transporte e não temos a necessidade de fogo, ou seja, não precisamos de aquecer a membrana, não precisamos de derreter, não precisamos de levar connosco nenhum tipo de maçarico, nem nada, é só chegar, aplicar a membrana e depois pressioná-la e levá-la ao sítio. Aplicar a membrana com certeza, não é, com as suas devidas precauções, como o primário, a limpeza da superfície, mas sim, enquanto elemento é só mesmo aderir a membrana. Temos agora alguns exemplos de aplicação. Este já vos falei da parte dos remates das coberturas. Na parte das selagens perimetrais temos aqui mais um exemplo excelente de uma ligação que se fez da cobertura metálica com o remate de platibanda. Aqui a platibanda não é alta, portanto temos que fazer a ligação de uma com a outra. Muitas vezes a chapa não é a solução ideal para fazer esta tipologia de aplicações, porque temos que utilizar mais do que uma chapa, logo abrir mais do que uma junta, possivelmente duas, e há uma grande vantagem, que é a membrana tem várias larguras, não é, Mar? Sí, por suposto, dependendo das dimensións, podemos empezar dende 15 ata 45 ou no medio realmente é un pouco unha solución customizada, dependendo 45 centímetros de largura, non é? Sí, dependendo do proxecto, pois digamos que proveemos un tipo de medida ou outra. Muito bem, Os rolos son de 15, perdón, os rolos son de 15 metros, as larguras son distintas. Ótimo. As larguras são customizáveis, conseguimos fazer para o projeto, não é? E ao nível do comprimento são sempre 15 metros. O que nos leva para outra questão, que é muitas vezes conseguimos fazer, sem qualquer tipo de problema, esta ligação, não é? Porque nós, um remate de 15 metros já não nos cabe num caminhão, por exemplo. Portanto, teremos que fazer 2 remates de 7 metros ou 2 remates de 6 metros, isto já com a sorte de quinar até lá, e portanto teremos vários remates, encaixamos nos outros, sendo que a Bond FT pode fazer um remate só e único, sem qualquer questão. Já agora perguntava-te, não é? Se nós tivermos uma ligação a mar, como é que nós fazemos a ligação de uma com a outra, não é? Temos uma interrupção, começamos um rolo, en canto aos solapes, que moitas veces, inclusive, ainda que sexa de 15 metros, non se quere por todos os metros ou facelo por tramos. Só hai que ter en conta os solapes, que teñen que ser de 10 centímetros polo menos, entre un e outro, dai para arriba. Sempre hai que ter en conta que cada vez que se aplica a membrana, sexa por primeira vez ou sexa enriba outra vez da membrana, hai que aplicar o primario. Pero máis que iso é simple. Isso é uma grande questão, não é? Ou seja, cada vez que aplicamos a membrana, aplicamos o primário. Inclusivamente, se formos aplicar a membrana sobre a membrana. Sim. Perfeito. Temos também, agora mais à frente, mais um detalhe,
Este é o que está presente nos nossos vídeos de aplicação do material. É mais um dos detalhes muito, muito comuns dos nossos vídeos de aplicação, que é a tal ligação que nós vimos no início. Lembro-me que nós vimos esta ligação do murete de betão e temos uma superfície lisa de um lado e uma superfície canelada do outro. E, portanto, mais uma vez, a Bond FC mostra que consegue fazer todo este diferencial. Nós aqui já vemos um selante. E isto leva-nos para outra questão, Mar. Há a presença, a posterior, há uma aplicação de um selante. Realmente a membrana por si soa é totalmente estanca e non permite entrar a auga por ningún lado. Iso ven na hora de estudar e na hora de aplicar, aplicamos un selante en todo o perímetro da aplicación como, digamos, unha segunda barreira, mentres a membrana cura durante eses primeiros meses de vida útil, mentras a membrana cura, digamos que é unha sobreprotección para aínda a maiores, decir, que non vai entrar a auga por completo. O selante tamén, por suposto, é 100% estanco a auga, é compatível con todos estes materiais. Perfeito, impecável. Nós temos ainda mais um capítulo que é as dicas de aplicação. E, portanto, vamos agora explicar um bocadinho, aqui com a ajuda preciosa da Mar, vamos explicar um bocadinho como é que nós conseguimos fazer esta tipologia de aplicação. Sim. É muito simples. Mar, eu se calhar perguntava-te quais dos materiais é que nós temos no total. No total são 3. O que é que vamos precisar e o que é que vamos precisar que nós não fornecemos já agora? Sí, primeiramente son tres materiais, non? Sería o primario, sería a membrana en sí e sería o selante. A maiores hai algún tipo de líquido de limpeza, nós tamén temos algún, ou como dicía o noso compañeiro que se preguntou, no? Algún desengordurante. Mais que iso, unhas tiseiras, un rolo e a man. Muito bem, muito bem. A mão e se calhar um rolinho também para aplicar o material, não é? Também podemos utilizar um rolo de fixação de PVC, que é ótimo para ajudar na fixação e para levar o material aos locais, aos canelados, por exemplo, não é? Sim. E aqui este slide incide sobre a questão que nós falámos há bocado com o nosso espectador da limpeza do substrato, certo? É crucial também, não é? Sí, perdón, que estava-te a dizer que a conexión fallou. Repite, perdón. Sim, estava-te a dizer que a limpeza do substrato é então essencial na aplicação do material, certo? Sí, por suposto. Primeiramente ten que estar todo limpo, todo completamente eliminados todos os materiais previamente. Ai, perdón. Todos os materiais previamente aplicados, unha vez que está todo limpo, aplícase o primario. O primario tarda sobre 20-30 minutos en secar, máis ou menos dependendo da temperatura ambiente. Como sempre dicimos, non é mellor que tocar, se está seco, pois aplicamos, non? Ok, tem que estar seco ao toque para nós aplicarmos o material, não é? Mais tempo, menos tempo, depende um bocadinho das condições atmosféricas do local, mas conseguimos aplicar sem qualquer problema. Em relação às aplicações, nós, tendo uma superfície lisa, não é, de um lado e canelada do outro, não é? Qual é que é a primeira no qual nós devemos colar o material? Sí, primeiramente sempre comezamos pola parte plana, pola superficie lisa, para evitar ningún tipo de, digamos, que quede totalmente perfecta, porque se pon na outra parte, despois igual o mover, o moldear, non chega para a parte plana. O cal, primeiramente, sempre empezamos pola parte plana, ponse gradualmente, digamos, para que quede totalmente pouco a pouco adherida todo onde se quere colar. Despois aplicaríase ou daríase forma pouco a pouco a parte, digamos, irregular ou onde están as superficies distintas. Primeiramente coa man, sempre, dando forma, presionando pouco a pouco, e despois sería con un pequeno rolo ou algo do estilo. Muito bem, perfeito. Para a aplicação, nós temos por exemplo, um truque que é, se a membrana tiver algo quente, ou seja, não temos que dar calor, é só permitir que a membrana esteja quente, as moléculas abrem
e a membrana fica com maior flexibilidade. E, portanto, qual é que é o truque, Mar? Sí, antes de aplicar, pois media hora antes ou máis, uns 45, 20 minutos antes, dependendo, abrir o rolo. Digamos que o desenrolamos e deixamos un pouco aberto un pouco aberto para que para que o que diste empece a activarse un pouco as moléculas. E unha vez que está un pouco flexible, cando a temperatura empeza a actuar, ali sí, pois xa poderíamos fixalo. E despois, nesta diapositiva, o que si vemos é como empezamos, digamos, dende o centro ata as esquinas para evitar ningún tipo de burbuxas, de bollas, de aire no interior. Muito bem, é essencial nós começarmos a aplicar sempre do meio para os canelados, que nós assim conseguimos evitar, vamos colando, é? Começamos no meio, vamos colando até chegar a encontrar os canelados. Aí mais facilmente nós conseguimos tirar o ar que pode ficar no meio entre a membrana e a chapa. O ar é algo problemático porque é ali uma zona onde a membrana tem excesso de ar e não cola. Mas sabemos que, ao mesmo tempo, se eventualmente furarmos a membrana em algum ponto, à volta, toda a superfície está plenamente aderida. Portanto, não há qualquer problema a esse nível e a solução oferece-nos várias garantias também nessa tipologia de aplicação. Mar, mais uma vez queria-te agradecer a tua presença. Sim, obrigada. Queria dizer também aos nossos espectadores que têm aqui o meu contacto, o meu nome, número e e-mail e, portanto, se tiverem alguma questão, alguma sugestão, alguma dúvida, entrem em contacto comigo, eu tenho todo o prazer em ajudar-vos e quero desejar-vos o resto de uma boa tarde e espero que se protejam, continuem a proteger-se. Mar, obrigadíssimo, boa tarde. Obrigada, tchau, Diogo, até amanhã.